Bom, pessoal, então dando continuidade a este evento maravilhoso, cheio de partilha, cheio de carinho, cheio de respeito, cheio de alegria de ser professor, nós estamos aqui com a segunda mesa, tá? Então, nesta mesa, nós temos o prazer de partilhar as experiências e as práticas que têm sido vivenciadas em dois subprojetos que nós temos, né? A biologia e a química de Ribeirão Preto, o PIBI de Biologia e o Residência Pedagógica na Química e na Biologia. É um grande prazer receber o professor Marcelo Pereira, que ele é o coordenador de área do PIBI de Biologia, receber as professoras Gláucia e a professora Rogéria, que são as orientadoras do Residência Pedagógica, e o professor Marcelo Motocani, como residência pedagógica aí na Biologia de Ribeirão Preto. Essa mesa vai funcionar da seguinte forma: cada um deles terá 20 minutos, eu vou fazer a parte chata de controle de tempo, então, se vocês ouvirem no fundo ali 5 minutos, sou eu falando, avisando que está acabando o tempo. Então, é um grande prazer podermos fazer essa partilha e espero que todos possam aprender, possam compreender a importância dos nossos programas e o quanto eles são impactantes na formação dos licenciandos. Pelo chat no YouTube, vocês podem fazer perguntas, nós temos pessoas para trazer essas perguntas, porque os professores pediram que o final da nossa sessão seja para trocas, para perguntas que vocês quiserem fazer, então nós teremos interação sim nos últimos 30 minutos da nossa conversa. Então, a gente, sem mais delongas, passa a palavra para o professor Marcelo Pereira, que vai fazer aí a sua fala a respeito do PIBI de Biologia em Ribeirão Preto. Professor Marcelo, muito bom dia e seja extremamente bem-vindo. Bom dia a todos, também é uma alegria estar aqui. Eu vou fazer a minha fala discutindo mais a questão, né, de pensar por que a gente o que a gente fez, né, e por que a gente fez dessa forma, né? Então, por que a gente está falando de atividades virtuais, recursos virtuais, né? Então, a gente porque a gente está mergulhado nessa questão da pandemia, né? Então, eu acho interessante a gente falar um pouquinho sobre isso, né? E o que isso trouxe, né? De pensamentos e etc., sobre a questão do ensino remoto, das atividades virtuais e etc. Então, eu vou projetar aqui para vocês. É, então, eu vou falar, né, sobre o ensino remoto, né, e potencialidades e desafios que a gente foi aí descobrindo, né, principalmente por essa entrada forçada que a gente teve devido à pandemia, né? Então, aí a gente, devido ao surgimento aí desse vírus, né, do SARS-CoV-2, a gente, essa representação, sempre gosto de colocar essa representação, né, porque é a forma como a gente já vê, já identifica, né, que a gente vai falar sobre Covid, né, e é muito interessante destacar que ela foi criada por uma ilustradora científica, né, uma mulher, esse símbolo foi criado e acabou sendo o símbolo aí que pegou do SARS-CoV. Né? Bom, então, só relembrando, né, rapidamente o que aconteceu, acho que a gente nunca mais vai esquecer disso, né? Mas, enfim, no dia 1º de 12 de 2019, a gente teve o primeiro caso confirmado de Covid do mundo aí, né, na China, e, e, e aí no dia 26 de 2, a gente teve o primeiro caso confirmado no Brasil, e no dia 1º de março, a OMS declarou pandemia da Covid-19 e no dia 13, né, dia 13 de março, o Ministério da Saúde aí
então propôs uma série de critérios aí de isolamento social, lockdown e etc. E logo depois a gente tem a primeira morte aí, confirmada no dia 17/3. Bom, o importante aqui, então, assim, a gente chegou nessa situação que a gente está hoje, né? Então, a gente tem, segundo a Universidade de Johns Hopkins, a gente tem quase 205 milhões de mortes no mundo causadas de infectados, né? E quase mais de 4 milhões de mortes no mundo causadas pelo vírus. E a gente já passou de 20 milhões de infectados no Brasil, né, confirmados, tá? E 565 mil mortos. Bom, então, a partir do dia 13 de março de 2020, com as medidas de isolamento social, etc., né, etc., a gente, uma das coisas que também parou foi a atividade presencial, atividades educativas presenciais. E, segundo alguns levantamentos, né, só da Unesco, só no Brasil, mais de 1 milhão de estudantes de ensino superior e quase 48 milhões de estudantes de educação básica ficaram afastados das atividades presenciais. Bom, e isso despertou aí, né, a necessidade de alguma atitude, né, para que as atividades não parassem, né, mesmo com a questão do isolamento social. E aí a gente mergulhou no que foi chamado por muitos aí do ensino remoto de emergência, né? Então a gente teve que pensar em atividades de ensino remoto, mas de uma forma assim, bem rápida, né? E então, a partir do momento que esse ensino remoto foi implantado, a gente começou a ver, começou a notar algumas coisas, né? Então, eu vou falar então dos obstáculos, né, que a educação remota começou a nos mostrar. Então, a gente começou a notar, né, problemas de estrutura, principalmente relacionados ao acesso a computadores e conexão da internet, né, não só dos professores, principalmente dos alunos, né, das escolas, etc. A gente não estava preparado para isso, né? E esse problema, em alguns casos, acabaram se agravando, principalmente no caso dos alunos, né, e principalmente os alunos das classes mais pobres. E, assim, só para mostrar, né, um dado que eu achei interessante, então, segundo esses levantamentos, né, enquanto quase 100% dos mais ricos têm casa com sinal de internet, as classes D e E, né, 60% não conseguem navegar, né, não tem nem acesso à internet. Então, essa questão da tecnologia, né, da necessidade do uso da tecnologia, escancarou, né, mais esse abismo, né, que existe entre os mais ricos e os mais pobres. E uma outra coisa, né, que acabou ficando evidente, né, é a forma de acesso, né? Enquanto os mais ricos têm acesso a computadores, tablets e outros recursos, né? Quase 80% da população mais pobre só tem acesso à internet via celular. E isso, né, e isso foi mostrando uma série de outros problemas, né? Então, celulares, geralmente, nem todas as pessoas, né, têm celulares. Às vezes os alunos têm que usar celulares dos pais, que também precisam desses celulares para trabalhar. Esses celulares normalmente não têm memória suficiente para receber aplicativos e etc., né? E também, muitas vezes, as pessoas se sentem inseguras, né, de entender como que alguns programas funcionam, como que eles poderiam ser usados na educação. E aí começou o pessoal começou a divulgar, né, essa série de obstáculos aí da educação remota, né? Então, acesso a computadores,
e a conexão, a falta de problemas de acesso a computadores de conexão de internet, falta de estrutura tecnológica, de tecnologia da informação na grande maioria das secretarias de ensino, assim, a falta, né, do espaço apropriado para estudo em casa, seja tanto para professores, né, como para alunos, para fazer esse ensino remoto, né? E, e aí também, tudo isso, né, acabou desencadeando outras coisas, né? Foram surgindo não só problemas, né, que de cunho social, mas de cunho tecnológico, etc., né, mas também foi escancarando todas as questões sociais, né, foram criando outros problemas sociais. Então, como o fato dos professores não estar mais em contato com os alunos, não estar mais em contato com a escola, né, os professores começaram a perder um pouco perder contato com os pais, né, dos alunos, e isso também foi afastando a escola das famílias, né? Alguns pais começaram a se sentir incapazes de ajudar os filhos dentro de casa, nas atividades de ensino. Então, muitos por sentir que tem baixa escolaridade, né? Também, né, alguns os pais também muitas vezes estão em home office, estavam em home office, estão em home office também, e acabam tendo que dividir esse tempo do trabalho para se preocupar para ajudar os filhos. É, os docentes, né, começaram também a ter que estender suas horas de atendimento a pais e alunos para poder dar conta, né, de tudo que começou a surgir, né, todas as demandas que começaram a surgir. E uma das coisas assim que ficou muito claro, né, que eu acho que foram os principais atingidos pelo ensino remoto, que foram os alunos com necessidades especiais, né? Então são alunos que precisam, né, de um atendimento especializado, né, de pessoas especializadas na educação delas, né, no acompanhamento delas, e esses jovens acabaram ficando também, né, muito desassistidos, né? E, enfim, né, aí a gente tem a ideia, o conteúdo remoto, né, a aula remota. Então, o pessoal começou a falar, mas a gente tem recursos, a gente pode utilizar e etc. Mas, assim, os professores também, assim como, né, todo mundo, né, foram pegos de surpresa. Então, muitos não estavam preparados, né, para ministrar aulas online, nem sabiam como que funcionava isso, né, como que esse tipo de coisa poderia funcionar na educação, né? Assim, é claro que professores e alunos tinham contato com recursos virtuais, mas como redes sociais, principalmente, né? Só que para outros fins, né? Para se comunicar, para se divertir, né? Então, não para uso dentro da escola. É claro, né, que o ensino remoto, a tecnologia ajudou, né? Mas aí a falta da interação presencial ainda continua sendo um dos grandes problemas, né, do ensino remoto, e que as atividades virtuais mostram aí, né, que não são capazes de preencher, né, esse problema, de resolver esse problema. Então, e aí o ensino remoto não é só depositar conteúdo em arquivo de PDF para os alunos lerem. Então, voltando àquela questão, né, os professores começaram a perceber, né, que eles precisavam de uma formação para poder usar esses recursos de uma forma mais eficiente, né, de uma forma que pudesse atingir mais os alunos. Bom, enfim, né, as atividades remotas começaram a trazer, né, a questão, né, da falta de merenda, né, então os alunos não poderiam mais ter contato com a escola, não estavam tendo mais contato com a escola, e por isso não estavam tendo mais contato com a alimentação na escola, né, assim, toda essa dificuldade também, né, de não estar mais em contato com os colegas, com os professores, de ter contato com a alimentação e etc., né, começou a também levar muitos alunos a se afastarem realmente da escola, né, então pararam
de acessar as atividades, mesmo as atividades remotas. E também, né, voltando à questão, né, da escola como espaço de socialização e aprendizado, né? Então, esse tipo de coisa, nessas interações presenciais, né, o ensino remoto não consegue suprir. Enfim, né, e também, né, as atividades virtuais, os recursos tecnológicos, e mesmo o ensino remoto e o ensino à distância, né, eles requerem que um grau de dedicação, motivação e maturidade, né, dos alunos, que também foram pegos de surpresa, né, como todo mundo. E isso também começou a ter uma série de questões que a gente não tinha antes, né? Como que a gente vai conseguir fazer com que esses alunos também, né, se adaptem a esse novo desafio, né, do ensino remoto, em que eles têm que ter, né, um, uma dedicação aí, né, então eles têm que ter uma autonomia maior. E, é claro, né, e tudo isso dando com estresse, né, as famílias perderam renda, perderam emprego, perderam pessoas, né, da família devido à pandemia. E ficando em casa, né, ficando longe da escola, muitas crianças também passaram a não ter, né, a proteção do ambiente escolar, né, e ficaram expostas à questão de violência, né, sexual, física, psicológica. Bom, então, todos esses problemas foram elencados, né? Então, assim, a tecnologia veio para nos ajudar, né? O ensino remoto foi uma alternativa, mas a gente conseguiu ver uma série de problemas com relação a isso, né? E aí, o que o pessoal começou a propor, né, para tentar solucionar esses problemas ou para tentar contornar esses problemas? Então, vieram propostas, né, de que os governos deveriam investir em tecnologia de informação, né, investir em plataformas de metodologia para oferecer aulas remotas, né, como eu mostrei aqui, a gente não tinha, né, a grande maioria das secretarias não tinham esses recursos. Investir na capacitação dos Cinco professores, minutos. tá? Negociar com operadores de celular e etc., né, para contar dados aí que alguns governos tentaram fazer isso aí. E usar TV aberta para que esses recursos também, a TV aberta pudesse ajudar. Bom, enfim, gente, o que eu gostaria de dizer para vocês, e aqui já encerrando a minha participação, é que a pandemia ela nos chamou a atenção para a questão, né, dos recursos tecnológicos, tanta coisa que a gente tinha, né, para usar e para tentar contornar esse problema, né, do isolamento social, mas que escancarou também uma série de problemas, né? Mas, enfim, enquanto agora a gente está sendo forçado aí a voltar às atividades presenciais, e alguns governos estão querendo cortar as atividades presenciais, mas, assim, a gente teve problemas com relação ao uso da tecnologia aí, né? Agora, voltando, quando a gente retornar, o importante é que a gente tenha aprendido alguma coisa, né, durante esse período. Então, que a gente tenha percebido como que os recursos virtuais são importantes, né, e como que eles podem colaborar com o ensino, né? Mas aí, como que isso vai ser feito? Aí é uma questão, né, da gente começar a pensar agora. Então, tudo isso foi aberto. Uma série de problemas foram mostrados, mas também mostrou também a importância dos recursos remotos para o ensino. Então, é isso. Muito obrigado, professor Marcelo, pela sua fala. Neste momento, então, nós passamos a palavra para as professoras Gláucia e para a professora Rogéria.
Olá, bom dia a todos e a todas. Então, depois da fala agora do professor Marcelo, então eu e a professora Rogéria, nós vamos falar um pouco das atividades, né, aqui no Núcleo de Química de Ribeirão Preto, né? Então, o nosso é o Residência Pedagógica, nós somos o Residência Pedagógica e junto com a biologia, né, uma residência pedagógica, um subprojeto interdisciplinar com a biologia, né, e o nosso núcleo de química, né. E vou começar, então, apresentando um pouquinho para vocês quem faz parte aqui do nosso núcleo. Então, eu sou a coordenadora aqui do núcleo, a professora Rogéria é a nossa vice-coordenadora, a professora Daniela tem atuado como colaboradora, tem colaborado conosco em alguns momentos, e a professora Andréia é a nossa preceptora, e o professor Luiz, o preceptor das atividades aí nossas junto à escola no ensino médio, a Escola Otoniel Mota no ensino médio. Como já foi falado pela professora Karina e pela professora Bárbara no início das apresentações, né, os grandes atores, então as pessoas que têm atuado, né, diretamente aí junto com os preceptores na escola são os nossos residentes. Então nós temos no total 20 residentes, né, porque alguns são bolsista PUB, então nós temos 4 bolsistas PUB, né, e 16 bolsistas do projeto Residência da CAPES. Então esses são alguns dos nossos residentes, né, então são divididos em 2 turmas, metade, então 10 está com a professora Andréia, né, e 10 estão acompanhando o professor Luiz. Então esses aqui são os que acompanham a professora Andréia, e esses são os residentes que acompanham aí o professor Luiz, os nossos 10 residentes que acompanham aí o professor Luiz. Como o tema da nossa mesa é relacionado aos recursos digitais, então, os recursos didáticos, então nós tentamos trazer um foco mais voltado para essa questão dos recursos didáticos. Então, vamos falar um pouquinho o que é que tem sido produzido e vamos fazer, então, a nossa reflexão a partir do que o nosso grupo tem produzido. Então, trouxe aí primeiro uma foto, então, da escola que nós atuamos. Então, apesar de serem 2 preceptores, são 2 preceptores professores de Química, junto à Escola Estadual Otoniel Mota, né? Essa é a nossa escola estadual mais antiga aqui de Ribeirão Preto, então, lá do começo do século passado, né? Então, é uma escola muito tradicional aqui da cidade e fica localizada bem no centro de Ribeirão Preto. Então, isso dá uma característica para ela de ter alunos, não é uma escola que tem alunos mais de um dado bairro, como é central, ela tem alunos de diversos bairros aqui de Ribeirão Preto. E entre os recursos didáticos que têm sido desenvolvidos pelos nossos alunos, eu queria destacar alguns, né? Então, muitos têm elaborados slides no PowerPoint, no Canva, e tem trabalhado com outros recursos, tem conversado com os alunos de ensino médio pelo WhatsApp, né, até para tentar ver o que esses alunos de ensino médio gostariam de estar discutindo com eles, como que eles poderiam estar ajudando esses alunos de ensino médio. E tem trabalhado com recursos como o Jamboard, que é uma lousa digital, né? O Mentimeter, tem feito quiz usando também recursos outros, como o próprio Socrative ou o próprio Mentimeter, né? E queria contar, assim, por exemplo, uma atividade, às vezes o aluno faz o Mentimeter para conhecer um pouquinho o que o aluno já sabe sobre determinado assunto. Então, às vezes, monta uma nuvem de palavras no Mentimeter para conhecer um pouco, ou quais são as ideias-chave sobre determinados conceitos que os alunos têm naquele contexto, né? Ou usam a lousa, o Jamboard, para compartilhar, para os alunos poderem compartilhar, ou para, inclusive, resolverem juntamente alguns exercícios de química, né? Então, são alguns dos exercícios. Tem montado palavras cruzadas também, tem usado programas para montar palavras cruzadas e resolver quiz, então, com os alunos, através de palavras cruzadas. Um grupo nosso também montou tutoriais para ajudar os professores a usarem alguns programas para justamente gravarem vídeos, produzirem seus próprios vídeos para os seus alunos. Então, por exemplo, como o OBS Studio,
digital, então nós temos esse material que em breve nós vamos disponibilizar numa página no Instagram, né, que então é um material muito rico que foi produzido aí pelos nossos residentes, e é um tutorial visando apoiar essa produção de recursos didáticos, né. E eu trouxe uma ilustração aqui que a gente não pode, né, fechar os olhos, né, não podemos aí ignorar que o espaço que as novas metodologias estão ganhando, né, que as tecnologias interativas estão se tornando cada vez mais acessíveis, né? E a cultura do ciberespaço está se fazendo cada vez mais presente no nosso cotidiano. É claro que há uma série de problemas, uma série de limites, que inclusive nosso colega, o professor Marcelo, já levantou e que nós vamos continuar discutindo aqui na nossa apresentação, mas nós não podemos, então, ignorar que elas estão aí, que essas tecnologias interativas estão aí disponíveis, né? E, inclusive, trouxe uma tabelinha aqui para a gente, né, compartilhar alguns aplicativos e plataformas que estão aí disponíveis para professores, então, foram sistematizadas aí no formato de uma tabela periódica, né, face a nossa formação, é claro, né. E começando alguns questionamentos, então, um primeiro para a gente pensar um pouquinho, né, os recursos tecnológicos de mediação que estão disponíveis aí, que nós utilizamos no ensino remoto, são suficientes, são adequados para a efetivação da aprendizagem? Por que apenas usar esses recursos didático-tecnológicos não garantem que a aula, o sucesso de uma aula, não garante uma aprendizagem efetiva? Por quê? Né? Então, agora eu vou passar, então, a palavra para a professora Rogéria, né, que vai dar continuidade, então, à apresentação, vai discutir um pouquinho esses nossos questionamentos e trazer alguns outros questionamentos, né, e algumas considerações. Por favor, Rogéria. Tá, obrigada. Bom, obrigada, Karina, também pela organização desse evento. É um enorme prazer aqui participar e compartilhar, né, algumas, né, questões também que nos inquietam, né, e demonstrar que, apesar, né, de todos os problemas levantados aí já inicialmente pelo professor Marcelo, que nós tivemos êxito e que, obviamente, de certa forma, saímos diferentes dessa experiência, né? Eu acho que agora a continuação aqui é mais nesse sentido. Glaucia, você pode passar o próximo? Só um minutinho, eu só vou ter que parar a apresentação e voltar, só um minuto. Quer que eu compartilhe daqui? Você que sabe, fica mais fácil para você ir passando? Fica. Tá. Desculpa aí Desculpa, gente. Probleminha técnico. Que estão vendo, né? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Desculpa. Sim, estamos. Então, lá vamos, né? Então, só dando continuidade, então, né, do que a Glaucia estava apresentando, né, a motivação dos alunos, né, normalmente ela não está vinculada diretamente à mídia utilizada. Então, tem vários outros fatores que influenciam, né, nesse processo de ensino-aprendizado, né, e a maturidade do aluno é um desses fatores. Né? Claro que todo o processo também, como o professor vai utilizar, né, esses recursos, né, são pontos mais importantes do que a mídia em si. Né? E aí nós resumimos aqui algumas considerações, né, que achamos relevante passar aqui, né, nessa mesa, né, que uma primeira consideração é que não existe, né, um recurso melhor do que o outro.
Cada recurso ele traz as suas especificidades e características, né, do contexto pedagógico. Não existem também modelos a serem seguidos, né? Isso é importante, né, ser ressaltado, né? Os recursos didáticos também, eles precisam ser vistos sempre com caráter experimental, né? E sempre serem revisados, ampliados, modificados, reformulados, né? E adaptados conforme as necessidades. Eu acho que a pandemia, o ensino emergencial remoto, ele trouxe isso de forma muito clara para a gente, né? Eu acho que ficou mais claro, é um dos pontos que acaba sendo reafirmado aí, e que talvez tivesse passado um pouco despercebido, né, num ensino presencial. E é preciso dar lugar à criatividade. Então, tecer novas estratégias que sejam motivadoras, né, que vão valorizar aí, contribuir para a aprendizagem do aluno, né, ficou ainda mais, né, presente e aguçado, né, nesse período aí de pandemia. Então, todos nos reinventamos, né, nesse processo de ensino-aprendizagem, nesse novo formato, mas é importante deixar aqui que o mais importante que, né, a forma, né, como foi conduzida, né, nós contribuímos significativamente para a preservação da vida. Então, esse foi um ponto em que nós, né, estivemos, né, esse período todo, né, apoiando, então, as iniciativas, né, de um ensino emergencial remoto, né, e todas essa nova adaptação justamente para a preservação da vida. E aí eu trago agora, para finalizar, somente, né, outras reflexões, né, 2 pontos que acho que são importantes, né, que fica com relação, né, às atividades, né, que nós realizamos, né, mas com o foco na potencialidade agora, né, e no reflexo do êxito de algumas atividades, né, para a continuação agora, né, do programa e que possivelmente possa vir, né, a ser aplicado agora no ensino presencial. Então, com isso, né, a adaptação do processo de ensino-aprendizagem, né, para o ambiente virtual, que ocorreu nesse período emergencial, ele veio, né, com a utilização, então, de vários recursos tecnológicos, e muitos deles não eram usados anteriormente. Né? E a utilização desses recursos, sem dúvida alguma, aportou, né, questões importantes, né, sobre a necessidade de mudanças também no ensino presencial. Então, acho que esse é um ponto-chave, né, que trouxe também para todos nós, né, residentes, preceptores, né, os professores do ensino médio, e também para nós, né, os docentes da Universidade de São Paulo, que né, se faz necessário uma nova, né, uma contínua reflexão, né, sobre, né, as metodologias de ensino, e, sem dúvida alguma, isso acho que ficou muito forte nesse período de pandemia, e que vai ser dado continuidade agora, essas reflexões e adaptações também no ensino, quando retornarmos aí no ensino presencial. Então, um outro ponto, né, que a utilização dessas plataformas digitais, né, através do Google Meet ou mesmo o WhatsApp, né, para realização ou de reuniões ou planejamento das atividades, possibilitou, então, encontros e diálogos de uma forma, eu não diria mais dinâmica, mas que possibilitou a participação de um maior número de pessoas, né? Então, acabou, né, levando a uma possibilidade melhor de organização do nosso tempo, né? E um outro ponto importante é que também o formato de gravações, né, eles acabam vindo como um registro, né, bastante importante, né, para todo esse processo. Então, são pontos que anteriormente, né, no ensino presencial, nós não realizávamos, e essa experiência do residência pedagógica, ele vem também impactar significativamente agora a nossa própria, né, o pensar na formação de professores dentro da universidade. E aí eu finalizo, então, né, citando aí que
todos nós estamos, né, diferentes após essa adaptação. E termino aí, né, citando o filósofo Heráclito de Éfeso, né, que ninguém pode entrar 2 vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, não se encontra nem as mesmas águas e o próprio ser já se modificou. Então, com isso, só ressaltando, né, que saímos todos, né, diferentes dessa... Desculpa, deixa eu finalizar aqui. Saímos todos diferentes dessa experiência, e a ideia que gostaríamos de passar, né, eu e a Gláucia, é mais no sentido de deixar à tona, né, as potencialidades que surgiram em decorrência dessa necessidade de adaptação. Então, eu acho que deixamos, não ignorando todos os problemas e as dificuldades, nós gostaríamos de deixar aqui como mensagem, né, que a utilização, né, e a rápida resposta dos estudantes e dos professores, né, permitiram, então, que pudéssemos, né, realizar durante esse período atividades que foram bem interessantes e exitosas. Eu acho que é mais nesse sentido. Eu não sei se a Gláucia tem mais alguma coisa para colocar. Acho que está excelente, Rogério, era justamente isso, queríamos trazer um pouquinho quais foram, então, as nossas atividades no nosso núcleo, né, e também, assim, mostrar um pouquinho potencialidades, mas também alguns questionamentos, algumas limitações dessas atividades. Então, é isso, eu queria agradecer também, então, a parceria com a professora Rogério, né, e a parceria aqui com os meus colegas na organização dessa mesa, e a mediação aqui da Karina, né, e o apoio da Priscila. Então, é isso, né, e também agradecer aos nossos residentes e preceptores, né, que estão, assim, contribuindo para que o trabalho nesse nosso núcleo seja possível. Então, tá. Obrigado. E se eu tiver mais 2 minutinhos, aquela, né, que já quer... Então, faltava, eu não falei nos 5 porque você estava falando que estava fechando, faltam 2 minutos. Tá ótimo. Eu também, como coordenadora, né, do curso, né, eu acho que é importante colocar que a experiência junto aqui agora, né, à residência pedagógica, trouxe uma coisa muito importante, que é da compreensão ainda maior de todas as necessidades, né, que a escola passou, né, nesse período. Então, os residentes, eles prontamente também compartilharam, né, essas necessidades e realmente implantaram junto aos professores, né, algumas iniciativas que foram extremamente novas em todos os sentidos, desde metodológicos, né, e até de um novo panorama realmente que nem lá os professores do ensino médio estavam, né, preparados para, né, toda a situação. E isso, sem dúvida alguma, vai ter um reflexo grande na própria reestruturação da nossa licenciatura. Então, eu acho que o diálogo, né, e a reestruturação com relação aos estágios supervisionados, acho que vai ter um reflexo grande pós-pandemia. Muito obrigada, então, à professora Rogéria, à professora Gláucia, e passamos a palavra ao professor Marcelo Motocani. Olá, pessoal, bom dia para todo mundo. Eu gostaria aqui de iniciar a mesa agradecendo a coordenação do evento, agradecendo a professora Karina pela mediação, a Priscila aí, e é um prazer aqui logo de manhã encontrar com os meus colegas que há tempos eu não vejo presencialmente, mas que eu não vejo a hora de abraçá-los e abraçá-las, né? Ontem tomei minha 2ª dose, estou quase um jacaré, né? Então, não vejo a hora de abraçar minhas amigas jacaroa, meus amigos jacaré também, não vejo a hora de encontrar todo mundo, né? Bom, o que eu trouxe aqui para vocês nessa fala de hoje, né?
eu quero hoje trazer aqui uma reflexão sobre algumas coisas sobre essa produção do material didático, né, do material pedagógico feito nessa escala aí remota, né? Eu vou, então, aqui compartilhar com vocês a minha tela. Então, vou falar aqui um pouco para vocês de como é que eu estou entendendo aí essa produção do material didático. Vou trazer aqui, a minha fala está dividida em 3 pontos, né? Eu vou falar um pouco da questão teórica, né? Algumas questões teóricas que eu acho importante da gente pensar para a produção do material didático, e eu vou fazer uma análise de um caso, que é o material didático do Centro de Mídias, que está sendo muito utilizado ou está sendo muito incentivado, né, para que os alunos usem, né? Então, vou trazer aqui algumas reflexões sobre isso, tá? Com relação a questões teóricas, eu gostaria aqui de tratar, primeiramente, de uma questão que sempre nos motiva muito na área de ensino de ciências, que é a ideia do ensino por investigação, né? Então, para quem não conhece, né, o ensino por investigação, ele é uma abordagem didática que ajuda as pessoas a compreender muito mais do que conceitos científicos, né? Ajudam as pessoas a compreenderem o funcionamento dessa ciência, né? Como que a ciência funciona, como ela produz conhecimento e como ela faz a divulgação e o compartilhamento desses conhecimentos, né? Todas as atividades que a gente programa aqui no nosso trabalho, né, que a gente usa esses fundamentos teóricos, quando a gente pensa nos produtos, a gente sempre pensa que existe um momento aí de interação com os alunos, de levantamento de conhecimento prévio, que são muito importantes para a gente conhecer o que os alunos sabem e nos ajudar, inclusive, a planejar os próximos passos de uma sequência de trabalho, né? Então, o levantamento do conhecimento prévio, ele não é uma simples atividade de quero saber a opinião de vocês sobre tal assunto, né? Ele tem uma finalidade que é orientar a aprendizagem, né? Ele é um processo também de avaliação, não só de avaliação, autoavaliação, né, do que eu sei sobre o assunto, mas também uma avaliação para o docente, para o professor, entender que caminhos essa aprendizagem pode percorrer, né? Nós trabalhamos muito com essa ideia da problematização, da contextualização, né? Todas as nossas sequências, elas precisam ter, essas sequências de trabalho, elas precisam ter momentos de elaboração e teste de hipótese. A gente busca muito essa liberdade intelectual e a autonomia do aluno durante esses processos de trabalho, durante a realização da sequência. Há momentos de trabalho com dados, né? Então, nós temos uma sequência didática que nós aplicamos em uma das escolas sobre biologia e capoeira, em que trabalhamos muito com conceitos de fisiologia humana, ao mesmo tempo trazendo a cultura afro-brasileira para dentro da sala de aula. Tivemos até uma oficina de capoeira virtual, né? E também essa união, né, entre cultura e ciência é um negócio que nos ajuda muito, até para que os alunos consigam, ao longo dessas sequências didáticas, desenvolver argumentação e saber como que eu posso usar o conhecimento científico, não só nos fóruns da ciência, mas também em outros fóruns do cotidiano do aluno, né? Os trabalhos que a gente faz sempre estimulam muito o trabalho em grupo, né? Isso eu digo mais quando a gente estava fazendo isso presencialmente, que era muito mais fácil fazer isso, né? E sempre tem um momento ali nesses trabalhos de ensino por investigação em que a gente conclui as coisas, né? Bom, como é que a gente produz as coisas aqui dentro do PIBID e do Residência, como a gente estava produzindo antes, né, da pandemia chegar, e como que esse processo agora foi um pouco mais difícil, né, para a gente fazer, né? Nós sempre trabalhamos com uma demanda da escola, a gente nunca cria sequências didáticas, que a gente chama de investigativas, né, porque ele tem esse caráter do ensino por investigação, a gente nunca cria a partir de uma demanda nossa, né? A gente sempre conversa com as escolas, com os professores, eles trazem uma demanda para nós, e aí a gente começa
a girar essa roda aí da produção do material didático, né? Então, ele tem validação no grupo, a gente faz conversas com o professor conversa muito com os alunos sobre como deve ser esse material, ele é reelaborado, ele é reestruturado, ele é aplicado, volta a ser reestruturado, né? Então, esse é um processo que a gente acredita que é muito mais valioso para a instituição escolar, quando o diálogo entre quem produz o material, o estagiário ou o bolsista, né, quando esse diálogo está permanente com a escola e com o professor, né? Então, toda vez que a gente parte para isso, né, a gente acredita que nós estamos contribuindo para demandas do currículo da escola, né? Bom, para a gente fazer uma análise dessas coisas depois, né, por exemplo, aqui no meu grupo de pesquisa, a gente usa muito o Basil Bernstein, que é um teórico, né, já falecido, britânico, que trabalha com essa ideia de entender os processos de comunicação pedagógica. E isso é muito importante quando a gente está olhando o material didático, porque o material didático ele é um elemento constituinte desse aparelho pedagógico que revela para nós uma série de questões que estão relacionadas com a recepção e a produção de mensagens e discursos dentro de sala de aula, né? O Basil Bernstein estudava muito essa construção do discurso pedagógico para entender como que essas relações de poder e essas relações desiguais entre classes sociais se revelam dentro da escola, né? Diferentemente do Paulo Freire, aliás, o Bernstein é um contemporâneo e colega do Bourdieu, né? Diferente do Paulo Freire, o Bernstein não faz nenhuma proposta, né, de uma mudança, de transformação da educação, né? Ele mais revela o que está acontecendo, né? Então, isso nos ajuda também a entender um pouco essa análise que eu quero fazer da aula que o Centro de Mídias tem promovido para os alunos, né? Tem indicado para os alunos assistirem. Bom, vou então analisar esse caso, né? Então, como que é a produção do material didático do Centro de Mídias? Então, diferente disso que eu falei, de conversa com a escola, obedecendo o currículo da escola, a produção do material didático do Centro de Mídias parece aqueles probleminha de física que a gente via, né, em que tem um avião que solta um corpo de massa M e ele, bum, cai dentro da instituição escolar para os professores executarem, né? Ou seja, não há diálogo com os professores, né? Isso não é comum só na esfera da educação pública do ensino médio fundamental, isso também é comum dentro da nossa universidade, né? Então, nós também temos casos muito característicos de pacotes bomba que caem na nossa cabeça para a gente resolver, né? Isso é uma prática comum, né? Bom, o que é esse centro de mídias, né? Ele é uma plataforma que tem canais digitais abertos, né? Ou por aplicativo, né? E que tem esse objetivo, e aqui eu destaquei para vocês, porque isso vai fazer parte dessa análise, né? De contribuir com a formação profissional dos profissionais da rede e ofertar para os alunos uma forma inovadora, né? Saindo, né, desses horizontes do ensino tradicional. Então, vamos ver aí essa aula que eu peguei de teias e cadeias alimentares, né? Essa aula de teias e cadeias está disponível no site do Centro de Mídias, vocês podem consultar depois, e ela tem 25 minutos e 59 segundos aí de duração, tá? Veja só, essa aula, ela diz que tem que descrever relações alimentares que se estabelecem entre seres vivos que participam de cadeias e teias, e a unidade temática é manutenção da vida, fluxos de energia e matéria, de acordo com as habilidades do currículo paulista, que está, na verdade, ligado à Base Nacional Comum Curricular, principalmente na competência específica número 2, que diz que a gente tem que analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da vida e da Terra e do cosmos para elaborar previsão, argumento, entender a evolução da vida e etc. Né? Então, vamos à aula. A aula diz para a gente, né, diz para o aluno que ele vai compartilhar informação, ele vai refletir, ele vai resolver atividades e vai interagir no chat, né? E é interessante porque é uma engrenagem, né? Então, na minha compreensão, e talvez na deles também, quando um desses elementos não funciona, a roda não gira, né? Porque não tem como as outras coisas acontecerem se uma delas não acontece. É isso que está dizendo para nós o diagrama,
né? Bom, e aí ele coloca a primeira pergunta, que é construa uma cadeia alimentar com 3 seres vivos que você conheça, né? Bom, o que acontece na vida de verdade, né? Primeiro, as aulas são assíncronas. Os alunos não têm interação com o chat. Alguns que conseguem assistir isso de maneira síncrona até têm, né? Essas atividades, elas são individuais, então não há compartilhamento com outras pessoas, né? Quando o aluno retorna para a escola, né, para falar sobre essa atividade, já passou, às vezes, até 2 semanas dessa aula que foi assistida, né? As dúvidas, elas são muitas e elas não conseguem ser respondidas pelo professor durante a aula e também nem deveria, né, porque o currículo do professor não necessariamente precisa obedecer uma aula pronta pelo Estado, né? Tem um monte de erro conceitual nessas aulas, é um negócio assim, bastante assustador, né? Não só por parte do professor que fala, quanto dos alunos, né, que vão tendo ali uma participação no chat, e não há nenhuma mediação, né? Existe um mediador, mas esse mediador se reduz, se dá o trabalho de ficar dizendo qual é o nome das pessoas, de que escola elas são, né? Não há nenhum comentário sobre a fala dos alunos, o conteúdo da fala dos alunos, né? Portanto, os alunos não compartilham conhecimento porque eles estão em casa sozinhos, né? Aqueles que puderam ter acesso ao centro de mídias, tá? E aí, então, o professor coloca ali no centro de mídia essa sequência aí de cadeia alimentar que, para um aluno de ensino médio, já começa com uma coisa errada, porque quando a gente fala de relações alimentares e fluxo energético dentro de cadeias alimentares, eu não posso olhar as coisas a partir de uma percepção de indivíduos. São populações interagindo entre si, né? Então, aí tem um monte de cebola, parece que uma barata comeu esse monte de cebola e a lagartixa se alimentou só de uma barata, né? Então, é uma abordagem muito simplória, né? Aqui eu coloquei uma gradação para vocês entenderem o que os alunos do ensino médio podem ser capazes de produzir, né, ao longo da sua vida escolar. Então, veja só, relações alimentares entre indivíduos, que é isso que esse professor fez, é uma coisa muito elementar, né? Nós precisamos chegar nessas discussões sobre teias e cadeias a níveis cada vez mais sofisticados, né? Então, relações alimentares entre populações, até eu chegar a relações energéticas entre populações relacionando o processo de fotossíntese e respiração celular de modo qualitativo e quantitativo. É isso que um aluno de ensino médio precisa saber fazer, né? Então, se eu olho ali na base, essa aula, nesse momento, ele chegou ao nível daquilo que a Base Nacional Curricular indica para um aluno do 4º ano do ensino fundamental, tá? Tá ali. Analisar e construir cadeias alimentares simples, reconhecendo a posição ocupada pelos seres vivos nessas cadeias e o papel do sol como fonte primária de energia e produção de alimentos. Então, veja, isso é um assunto para alunos do 4º ano. Tá? Isso demorou 11 minutos dessa aula de 26. Aí, então, ele vai para uma outra pergunta, que é qual a diferença entre cadeia e teia, né? Aí coloca de novo aqui esse exemplo, né? Com o mesmo erro conceitual de trabalhar as coisas como indivíduos e não como populações, interação entre populações, né? E aqui eu coloco de novo, né, essa gradação, né? O que deveria, aonde o professor deveria conduzir essa aula para os alunos do ensino médio, né? Deveria chegar de novo nessa ideia de que teias são conjuntos de cadeias, né, que mostram relações energéticas entre populações, né? As relações alimentares, elas já foram discutidas no ensino fundamental, né? Aqui eu preciso dar um passo a mais. Essa aula fica restrita a essa discussão de que teias e cadeias são teias são conjuntos de cadeias que mostram relações alimentares, né? Ele fala de uma maneira muito simplória e muito superficial, né, e rápida sobre o fenômeno da fotossíntese e da respiração celular, não fala de fluxo de energia e não explora questões ambientais complexas que são pertinentes a
a esses alunos do ensino médio, né? Bom, então veja só, eu fiz aqui essa análise rápida para vocês, para mostrar que, por exemplo, se vocês olharem aí, depois vocês consultam lá no Padlet, né, as ações que nós fizemos nas escolas, né, com os vídeos que a gente produziu e com as ações, por exemplo, que foram feitas nesse trabalho com a capoeira, né, que eu gostaria de destacar, né, nós temos ações muito mais complexas, né, utilizando fenômenos que são fenômenos da fisiologia de maneira interdisciplinar, né, não só entre as áreas da ciência, mas também com a cultura e com as linguagens, ampliando esse universo conceitual dos alunos, né? Eu não posso trabalhar com o ensino médio com níveis de complexidade tão baixos, né, de nível de complexidade conceitual tão baixo, e achar que isso foi uma coisa exitosa, uma experiência exitosa. Não foi, né? Porque aquilo era para ele já ter aprendido há muito tempo, né? Bom, isso para mim, né, e agora voltando aqui ao Bernstein e às considerações sobre a análise desse trabalho, uma coisa que é importante a gente perceber, e isso já desde os anos 90, um grupo em Portugal já percebeu, né? Eles fizeram um trabalho, a Ana Maria Moraes e a professora Isabel, elas foram orientandas do Bernstein, né? Elas fizeram um trabalho com professores e início de carreira, e elas perceberam uma coisa, que quando eles davam aula para as escolas de elite, né, o nível de complexidade conceitual era muito maior do que quando eles iam para escolas de classe trabalhadora ou de província, né, como eles chamam, né, escolas mais periféricas, né, mostrando para a gente que esses professores, eles desenvolvem cursos com nível de abstração muito mais baixo, né, obrigado, e às vezes até contribuindo mais para esse distanciamento, né, dessas diferenças sociais, né. Isso também já foi visto aqui no Brasil pela professora Cláudia Galeano, da Faculdade de Educação, quando analisou como essa exigência conceitual ia se modificando nos documentos na época do PCN, né? Ela foi vendo como isso foi diminuindo até chegar dentro da sala de aula. A exigência conceitual vai diminuindo, né? Bom, como que eu concluo isso? Né? Que esses materiais didáticos online, ele não retira o ensino do seu lugar tradicional, né? Muito pelo contrário, ele reforça, né? Omissão ou distorção de mensagem, discurso, não é um processo ingênuo, tá? Ele é intencional, com aquela ideia de que, para aqueles, né, que já estão numa situação ruim, qualquer coisa que eu der é lucro, né? Fenômenos como aquecimento global, extinção, recuperação, conservação e preservação de biodiversidade são coisas complexas e exigem pensamento complexo, tá? E interdisciplinar, né? A ciência, ela pode ajudar, assim, ensinar ciências para as pessoas, pode ajudar elas a entender melhor o que é o trabalho, né, com o seu... o trabalho com a sua participação cidadã, né? Mas ela precisa de mais coisas, né? Eu fiz toda essa fala, pessoal, pensando muito também em minha experiência, né? Eu venho de uma escola pública, que é essa daqui que está na imagem à direita, que nesse lugar eu vivi um mundo distópico, né? Porque eu não aprendi um monte de coisa, eu era um excelente aluno, né? E foi retirado de mim, omitido de mim, dos meus colegas, várias informações ao longo da nossa formação, né? Então, eu nem sabia coisas que eu deveria ter aprendido, porque eu nunca tive contato com elas ao longo da minha formação na escola pública, né? E isso em São Bernardo do Campo, né? Numa escola até central, mas uma escola que, assim, tinha uma série de discursos omissos, né? Na minha formação. E depois eu conheci a Universidade de São Paulo, né, o Instituto de Biociências, que para mim foi a escola das exclusões, né, onde tudo aquilo que eu não aprendi foi cobrado com juros dentro desses espaços da universidade, né? Bom, então era isso que eu tinha para falar, gente. Muito obrigado. Vacinem-se, tomem a segunda dose. Não esqueçam que é importante tomar a segunda dose, né? E espero ter contribuído aí com vocês nessa mesa. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Marcelo Motocani.
gostaríamos de esclarecer que a sistemática de cada mesa ela foi organizada pelos participantes da mesa. Havia total liberdade para que se organizassem essas mesas da forma como os participantes considerassem pertinente. Então, nós teremos participação de preceptores, teremos participação de bolsistas, teremos a participação dos orientadores, dos coordenadores de área, dos supervisores, dos licenciandos, dos bolsistas de iniciação. Então, é importante que a gente tenha essa possibilidade, essa gama de diferentes formas de organização, né? Nós não temos perguntas no chat, se não me engano, a respeito das falas de vocês. Mas eu gostaria de fazer algumas observações, porque a fala do professor Marcelo trouxe para a gente e contextualiza o momento em que se iniciam os dois programas, né, deste novo edital. Então, a gente vive esse momento de pandemia, vive esse momento em que... e aí eu queria trazer para vocês essa pergunta, né? Como é que, enquanto professor da universidade, a gente se depara, constata e atua em relação às desigualdades. Essas desigualdades sociais que nos foram lançadas de uma forma tão violenta em alguns momentos, né? Então, acho que essa seria uma questão que eu gostaria que cada um de vocês falasse um pouquinho, né? Para algumas pessoas, é interessante pensarmos que, muitas vezes, essas desigualdades, elas não estavam tão claras. Então, como é que esse movimento se dá e como é que esse movimento se dá também quando a gente pensa uma educação básica em que as crianças não têm acesso, como o professor Marcelo coloca, e que a gente tem que viver esse movimento, acho que nesses anos de experiência, e vocês também, nós vivemos muito isso, né, que professor é criativo, né? Até que ponto a nossa criatividade foi colocada à prova, tanto no movimento de termos que abraçar o ensino remoto, para conseguirmos, e eu acho que isso é um desafio também, e uma pergunta que eu deixo para vocês, aí vocês conversem à vontade. Como é que a gente consegue, quais as estratégias, como é que nós, professores, fazemos essa construção da interação? Porque nós não temos a interação face a face no presencial, mas como é que a gente respeita e como é que a gente constrói essa interação por meio dessa construção que a gente está discutindo nessa mesa centralmente, porque o título da mesa é a questão dos recursos didáticos no ambiente virtual de aula, né? As potencialidades e os desafios. Então, seriam essas duas questões que eu gostaria de ouvir os colegas, né? Primeiro, a questão das desigualdades, como é que isso surge para a gente, como é que a gente se coloca diante disso. E o segundo movimento, essa questão da interação. A gente não tem a presença física, mas como fazer como afetar, no sentido valoniano, do afetar, não da afetividade, que é uma leitura equivocada que se faz, mas desse movimento de fazer com que esse outro se mobilize, né? Acho que essa é uma partilha importante para a gente neste momento. Então, a gente pode seguir a mesma ordem, Marcelo Pereira primeiro, depois Gláucia Rogério e, por último, Motocani, nesses dois pontos, por gentileza. Isso é muito importante, né, Karina? Que a gente tinha alguns recursos, né? E aí a pandemia nos leva a ter que usar esses recursos, e mesmo aqueles que nunca imaginavam, né, que ia ter que aprender tanta coisa, né, tiveram que aprender assim, no afogadilho, né? Mas, ao mesmo tempo, tem essa questão que foi muito boa, né, para a gente voltar o olhar para esses recursos, que são tão importantes, né, e que podem colaborar muito. Então, acho que abriu toda essa questão agora, né? Assim, e como usar, né? Como usar esses recursos de uma forma mais eficiente e etc. E eu acho que agora tudo isso que a gente está sentindo agora. Então, até talvez vai abrir caminhos até para novas áreas, né, da pesquisa aí, e valorizar quem já vem estudando isso há um certo tempo, sobre como utilizar isso de uma forma mais eficiente, né, de uma forma mais adequada. E, assim, a professora Glaucia Rogéria e o professor Motocani já começam a trazer algumas ideias, né, de como trabalhar com isso.
o recurso em si ele tem que estar baseado num referencial teórico, né? O que a gente vai fazer com o recurso tem que estar baseado num referencial teórico. O professor Marcelo traz os referenciais, o referencial teórico de ensino por investigação, que é uma ótima forma de chamar a atenção do aluno, convidá-lo, né, para participar das atividades, tomar decisões, posicionar. É uma ótima forma de trabalhar não só conteúdos conceituais, mas também conteúdos procedimentais, atitudinais, né? Então, a gente vai vendo isso aí. Assim, a tecnologia nos traz ferramentas, né? Agora, como usar essas ferramentas é outra coisa. Agora, a gente tem que nos ancorar em referenciais teóricos. Muito obrigada, Marcelo. Gláucia, Rogéria. Então, Karina, excelentes perguntas, eu acho que é uma preocupação nossa, com certeza, acho que a Rogéria também vai poder falar um pouco do próprio curso, né, porque eu acho que a gente fala da desigualdade, mas está no ensino médio, mas também está no ensino superior, né, e eu queria dizer que no nosso núcleo, um dos preceptores, ele tem atuado foi formado não sei se eu posso dizer uma comissão, eu não sei exatamente qual é o nome, mas tem uma parte voltada para as tecnologias na escola, lá no Toniel Mota, e esse nosso preceptor, ele coordena essa parte. E eles têm feito, na escola, muitas tentativas voltadas para a inclusão digital. Então, em relação à inclusão digital, o aluno que não tem acesso à internet, por exemplo, eu sei que ele pode ir na escola, ele pode usar os recursos da escola, a escola está aberta para que os recursos sejam usados para esse aluno que não tem acesso, e eles têm também conversado com esse aluno e tentado ver como disponibilizar o acesso, então, né, o acesso digital para esses alunos. Então, eu sei que esse preceptor, ele tem trabalhado muito diretamente com essas questões. Eu queria até que fosse possível, ele deve estar aí assistindo a gente, que é o professor Luiz, né, mas eu sei que ele tem trabalhado bastante e diretamente nessas questões quando a gente pensa na exclusão digital, né, do aluno que não tem acesso ao computador ou que não tem acesso, então, à internet, né, que não tem condições de acessar essas aulas oferecidas remotamente. Então, eu sei que houve essa preocupação na escola dele, que ele está diretamente ligado a isso. E nós, enquanto formadores, nós temos tentado discutir as outras desigualdades. Então, as desigualdades de gênero, as desigualdades raciais, as desigualdades em relação às necessidades educativas especiais, enfim. O curso, acho que nós temos avançado bastante nessas discussões, né? Eu acho que tem tido essa abertura, então, na pessoa da coordenadora, que é a Rogéria, né? E nós temos, então, pensado na formação do professor, e essas discussões, de certa maneira, permeiam, por exemplo, as nossas ações no residência. Então, no material que nós produzimos, por exemplo, para esse evento, para as atividades assíncronas, nós tivemos a preocupação até de ter uma professora de Libras, então ela foi... conseguimos, né, então, uma pessoa que pudesse fazer, né, a tradução para Libras, e ficou, então, um intérprete, né, fazendo do material que nós produzimos, do vídeo que nós produzimos, e pensamos também, então, em todas as ações tem essa preocupação. Então, por exemplo, o outro vídeo que nós não tivemos a intérprete, nós fizemos legendas para que também fosse mais fácil de ser acompanhado o vídeo. Quando postamos alguma coisa, nós fazemos a descrição dessa postagem. Então, acho que essa é uma preocupação. A questão do multiculturalismo no ensino de ciências é uma disciplina que nós estamos começando agora lá no curso de licenciatura em Química. Já temos uma disciplina obrigatória do ensino de Química e da educação inclusiva, né? Então, acho que são reflexões, acho que falta uma específica de gênero, mas essa de multiculturalismo nós tentamos trazer todas as questões, tanto de raciais, de gênero, essa questão, inclusive, vamos te convidar para estar presente, Karina, né, para a disciplina. Eu acho que, assim, é pensando conjuntamente na formação, mas também nas atividades que a gente desenvolve no residência.
E a outra questão, acho que como construir a interação, eu acho que assim tem sido difícil é que o aluno participe das aulas, né? Então, acho que essa tem sido uma dificuldade. Então, o que a gente tem combinado, inclusive, assim, é tentado ver se a gente tem como conversar com esses alunos que não estão vindo na aula. Então, isso é um passo que a gente está tentando fazer em parceria, né, com a escola. Ainda não está efetivo, né, mas agora está voltando presencialmente, mas não sabe se todos os alunos vão voltar. Enfim, acho que é uma coisa que a gente pode também estar discutindo, né. E nas aulas, assim, ou pelo menos nas reuniões com os alunos, a gente tem tentado, ou até assim, nas comunicações pelo WhatsApp, o WhatsApp é uma coisa que a gente usa muito com os alunos, e às vezes a gente tenta pensar, assim, em assuntos outros, então, o próprio preceptor Luiz lançou algumas questões assim, olha, qual a sua música preferida? Vamos compartilhar as nossas músicas, vamos discutir outras questões, então, tem sempre momentos, assim, um pouco mais interativos nas nossas reuniões, né? Então, acho que são momentos assim, pensar como que a gente pode se conhecer um pouquinho melhor quando estamos juntos. É isso. Obrigada. Excelente colocações aí já da Gláucia, né? Eu só vou complementar, talvez trazendo aí um pouco, né, o quanto que tudo isso está se misturando também com o ensino superior. Então, eu acho que foi um desafio para mim, né, participar, né, não sendo, né, especificamente sendo de uma área, né, um pouco mais afastada, né, da área de pesquisa e ensino. Então, está sendo um desafio, né? E eu acho que é uma das experiências mais ricas, né, dentro da universidade que eu estou vivenciando agora. Então, e como coordenadora agora, então, o residência pedagógica, inclusive, era até uma questão que depois eu queria deixar aqui, né, depois para a gente continuar, como que o residência pedagógica ele pode ser articulado diretamente, né? Como é um programa, que não é um programa, é um programa da CAPES, né? Mas a nossa, né, a nossa vontade é, inclusive, de atrelar diretamente a disciplinas do estágio dos estágios supervisionados, de tão rico que tem sido, né, as experiências do residência pedagógica. Então, com relação, né, à primeira parte da pergunta, que é com relação às desigualdades, né, eu acho que a gente teve um reflexo grande também por parte dos próprios residentes, né? Então, e isso, a coordenação, até em termos de filô, eu posso falar até, acho que em nome do Marcelo, dos Marcelos aqui também, né? Então, foi feita uma força-tarefa muito grande aqui na nossa unidade para, inclusive, fazer empréstimos de computadores, né? Então, hoje nós estamos com 100%, né, de cobertura de todos os estudantes, pelo menos com a possibilidade de um acesso, né, digno, né, à internet, claro, né, ainda com as limitações de velocidade, e então tem sido feito um esforço muito grande, né, em dar condições para que o residente, né, possa, né, fazer, né, as atividades, ter as iniciativas, né. Com relação à parte da criatividade e interatividade, né, a interação, acho que ficou mais do que nunca mostrado agora, né, a importância desse processo no ser professor, né? Então, acho que um dos slides que a gente colocou é justamente, né, só usar o recurso tecnológico, né, por si, não tem sentido algum, né? É como utilizar esse recurso tecnológico, como fazer o uso, né? E os estudantes, vamos falar mais do residência, talvez pela maturidade mesmo dos próprios estudantes já dentro do curso, eles foram muito prontos, muito rápidos na resposta em utilizar alguns recursos, até nos ensinando em alguns momentos, né? Então, essa troca foi muito rica,
né? E em todo momento, até para muitos, nós não nos conhecíamos, então teve um primeiro momento, né? Antes do conhecer a escola, foi né? Uma interação interna que eu acho que o preceptor Luiz foi perfeito, né? Então, assim, teve uma troca muito grande, né? Entre universidade, né? Docentes, residentes e o ensino médio, né? E os professores do ensino médio. Então, e sempre com base na tentativa de uma melhor interação. Então, nós usamos muitos meios diferentes de chegar nisso, e o Marcelo, o Motokani, tocou num ponto muito importante que eu queria até trazer, e depois eu deixo como pergunta para ele, né? Que é essa crítica também. Então, em todas as nossas discussões, à medida que foram chegando, né, novos materiais, e os preceptores tinham que trabalhar nas escolas, eles imediatamente compartilhavam conosco, né, e os residentes, eles, né, formamos uma força-tarefa também em crítica, né, uma análise crítica de tudo isso, e como que poderíamos dar como resposta, né, àquele material, como complementar. Então, o Residência, eu acho que ele veio também, né, ser um espaço para discussão, né, dessas ferramentas que caíram aí, né, não foi nem de paraquedas, né, que caiu ali como uma bomba mesmo. E então o Luiz prontamente, né, a Andréa também, né, traziam, né, as experiências que eles estavam vivenciando, né, dentro da escola, e isso foi muito importante para a gente também acompanhar todo esse processo que estava acontecendo, e os residentes também, né, puderam atuar. Né? Então, eu acho que essa análise crítica também, que foi desenvolvido, né, a fórceps aí no processo, né, sem dúvida alguma vai fortalecer também, né, a formação que nós queremos para o nosso licenciando. E aí eu deixo como pergunta depois para o Motokani, né, em relação, né, eu concordo com todas as críticas que ele trouxe, isso aconteceu também na área de química, né, nas aulas, no material, e só deixo aí para ele compartilhar com a gente se teve alguma, né, como que foi isso dentro da discussão, dentro do próprio Residência, né, se tiveram algumas ações, né, de remediação, né, eu vou chamar de remediação aí dessas possíveis distorções que estavam acontecendo em alguns casos com relação a conceito, e aí essa também era uma, né, foi, né, Gláucia, uma das questões também que o Luiz, a Andréa, a gente discutiu também nas reuniões. E ainda com relação à interação, Karina, eu acho que a pandemia ela trouxe isso, né? Por um lado, é muito complicado, né, para nós, seres humanos, né, não ter o presencial, né, o olhar direto, mas, por outro lado, esse espaço interativo em que, né, nessa loucura de tempo que a gente tem, todo mundo poder compartilhar e estar presente nas reuniões. Eu, por exemplo, vou falar por mim, né, como na coordenação do curso, talvez eu não pudesse participar no presencial de nenhuma das reuniões com os preceptores, né? E isso realmente faz toda a diferença. Você está junto, entendendo o problema, né? Claro que não substitui a visita na escola e etc., mas eu acho que e vem aí no sentido do criativo também, né? Aproveitar aí o espaço para a gente fazer diferente, né? Então, eu acho que é isso. Obrigada, Gláucia. Posso só complementar rapidinho, Karina? A fala da Rogéria me fez lembrar também de uma interação, até nós tivemos o depoimento de uma aluna da professora Andréa, né, da nossa preceptora, professora Andréa, e assim, os alunos do ensino médio estabeleceram com os nossos alunos, né, uma relação também muito interessante. Então,
essa possibilidade para eles, eu acho que a comunicação por outras mídias, pelo WhatsApp, pelo Facebook, enfim, as comunicações são mais cotidianas para eles, são mais, assim, mais naturais. Então, assim, houve esse relacionamento. Então, eram, por exemplo, 2 alunos da professora Andréia que tiveram uma relação muito próxima com os nossos alunos residentes. Então, acho que essa interação também, assim, não conosco, né, mas, assim, com os alunos residentes, essas interações se estabeleceram, né. E eu queria só destacar também a professora Andréia, em vários momentos, assim que tinha conhecimento de movimentos na educação, sempre compartilhou conosco, no nosso grupo no WhatsApp. Então, por exemplo, até a escolha dos livros didáticos, como se estava se dando a escolha do objeto 2, o livro didático, como que eles fizeram para fazer a escolha, quais os livros escolhidos na escola. Então, nós tivemos sempre essa aproximação, né, a sorte de ter preceptores que sempre estavam em contato e sempre conversando conosco e com os residentes. Então, nas reuniões, realmente, essa troca, esses problemas da escola sempre foram presentes e bastante discutidos, né? Então, essa questão tanto da inclusão e de outros problemas surgidos aí na escola sempre estiveram presentes nas nossas reuniões também. Então, é isso. Obrigada. Obrigada, Glaucia. Obrigada, Rogéria. Motocânia, tem uma pergunta no chat lá do YouTube perguntando a sua formação. A professora Marinês queria saber a sua formação. E também, só para colocar, eu acho que é importante a gente pensar sobre essas questões todas, porque os jovens são nativos digitais, né? Eu acho que o grande desafio é para nós, que não somos nativos digitais, né? Então, assim, para eles já interagem pelas mídias. Nós é que não interagimos pelas mídias, né? Então, acho que para nós que somos essa safra mais madura, é um processo bem diferente do processo dos jovens, né? Motocani, por favor. Eu acho que é isso aí, né, Karina? Assim, nós somos velhos para esse monte de coisa, né? Então, assim, tem muita novidade para nossa cabeça, né? Assim, o conflito de geração, hoje, ele tem uma característica muito diferente, né, do que foi o conflito de geração entre a minha juventude e dos meus pais, né? Hoje a tecnologia está mediando um monte de coisa aí que para nós é muito complicado, né? Mas eu vou tentar, assim, ser breve, né? Então, Maria Inês, eu sou biólogo, né? Minha formação é na biologia, eu fiz mestrado e doutorado na área de ensino de ciências, na Faculdade de Educação. E, atualmente, eu sou aluno do curso de letras. Eu faço letras, voltei a virar estudante, né? Estudante velho. E a Samantha também colocou uma coisa aí no chat, que é o seguinte, que eu acho que eu vou começar pela fala deles, né? Porque, veja só, aqui em Ribeirão Preto, no Residência, nós temos uma situação que é um pouco diferente da que vive o Marcelo, a Rogéria, a Glaucia e até outros subprojetos, né? Nós trabalhamos com 2 escolas em 2 cidades diferentes. Elas não são escolas da mesma cidade, tá? Então, aqui a gente convive com 2 realidades muito distintas, né? Em uma escola, é uma escola muito pequena, de uma cidade que tem 8.000 habitantes, e a outra é uma escola grande, né, que fica numa região bastante populosa, uma escola de bairro, de uma cidade que tem 700.000 habitantes. Né? Então, vocês conseguem perceber como é difícil a gente colocar, inclusive para participar aqui dessa mesa, né, todas essas realidades ao mesmo tempo. Né? Então, inclusive, essa opção que a gente fez aqui da gente falar tem um pouco a ver com isso, né? Que a gente poder dar voz para todas as pessoas de um jeito diferente pela nossa fala, né? Então, a Samantha aí, que é a nossa bolsista do RP, colocou uma coisa que eu queria começar a falar a partir da fala da Samantha, né? Que ela coloca assim, ó, aqui na Biologia de Ribeirão, a gente trabalhou com biologia e capoeira, né? E por que a gente escolheu o tema, né? Já respondendo a ideia de como é que fazer essa interação, né? O tema é uma coisa que gera interação, né? É só você pensar assim, te convido para uma aula online. Qual você quer fazer? Biologia ou capoeira ou fisiologia do sistema muscular? Né? Então, assim, só o nome, né, que eu estou apresentando para você já te traz uma sensação de pertencimento diferente, né? Então, isso é uma coisa que para nós foi importante, escolher temas que fossem próximos da vida dos alunos, de interesse dos alunos.
E tudo isso, lógico, no mesmo processo aí que Glaucia, Rogéria, e que também o João Gabriel, aí do PIBID daqui de Ribeirão, traz, nós passamos por uma fase de diagnóstico. A questão de relação com esses alunos é totalmente diferente, né? Entrar na aula deles, invadir a casa deles, né? Invadir o espaço privado deles, é uma coisa muito delicada, né? Então, o que a gente mais fez nesse um ano foi convidar as pessoas a participar das coisas, né? Toda hora, convites, muita conversa sobre o que é a universidade, quem somos nós, nos apresentando, né? Assim, tinha muito tempo para isso, né? E depois as ações, né? Então, uma das ações aí que a gente resolveu fazer foram vídeos curtos no TikTok, que vocês podem ver no Padlet. Eu recomendo que todos olhem os Padlets, porque eles são a expressão da voz de todos nós dentro desse programa, né? Então, assim, não são só as mesas que constituem esse evento, né? O Padlet, os Padlets são parte integrante disso, e eu gostaria que vocês olhassem, vai ter tempo, né, para olhar esses trabalhos. São relatos muito legais, né? Eu já visitei vários deles, não dá para ver tudo de uma vez, tem que ir aos pouquinhos, né? E aí vocês vão conhecendo todos esses preceptores e preceptoras maravilhosos que nós temos, e esses bolsistas fantásticos que nós temos, né? Eu entendo que nós, aqui da coordenação, a gente é um veículo aí para otimizar, dar conta de algumas coisas, até burocráticas, né? Para as coisas acontecerem, né? E uma coisa também que eu acho que é importante de dizer, né? É assim, sim, nós temos caminhos, Rogério. O que eu aprendi como coordenador de PIBID, depois agora como coordenador de residência, desde 2013, né? Eu já sabia disso, porque fui aluno de escola pública e já conseguia ver em alguns professores meus alguma coisa parecida com o que a gente faz hoje, tá? Todo muro que se constrói, chega uma hora que ele começa a apresentar a rachadura, né? E aí, se você enfia o dedo na rachadura, começa a cutucar e tudo mais, chega uma hora que o muro rompe. Então, o que a gente aprendeu a fazer desde o PIBID? Olhar as rachaduras. Onde estão as brechas? Tá? Porque esses currículos de pacote que caem em cima da cabeça do professor para ele ser um executor, é um desserviço para a educação, né? Então, assim, principalmente esses que vêm do governo do Estado, né? Então, assim, vamos trabalhar um tema X aí que vem da cabeça, sei lá, eu de quem, né? Para o professor. O professor está lá numa linha bacana, discutindo um assunto com os alunos, está todo mundo super envolvido. O que a gente já viu acontecer, Rogério, quando estava no momento presencial, tá? Sabe aquela apostila que o Estado tem? Várias vezes eu já ouvi os alunos falando assim: professora, vamos correr aqui, preencher rapidinho essa apostila aqui, e depois vamos para a aula de verdade? Tá? Por quê? Porque na aula de verdade é aquilo que estava acontecendo com o PIBID, aquilo que estava acontecendo com o residência, né? Então, por exemplo, os vídeos de TikTok que a gente tem lá, né, que parece o TikTok, eu nem sei como se fala isso também, se é assim que fala, mas assim, são vídeos curtos que, para mim, eles são a cara dos meus alunos bolsistas e a cara dos alunos de lá, né? Então, assim, essa é uma brecha, porque a escola, né, nunca disse para a gente que aquilo era produção para a gente fazer. Inclusive, nós, na universidade, temos um preconceito enorme com essas coisas, né? Qualquer coisa, assim, meu aluno vai apresentar um seminário. Então, ele pode apresentar um vídeo? Olha só, Rogério, vamos pensar assim, numa disciplina na graduação. A gente fala para o aluno, você tem 20 minutos para apresentar um seminário. Ele fala assim, professor, posso apresentar um curta-metragem? Mas você é um folgado, porque aí você não vai falar nada, né? Porra, o cara ficou ali fazendo um vídeo de um curta-metragem para a gente assistir, né? Como assim, né? Então, a gente não consegue olhar essas brechas, a gente tem uma dificuldade enorme de enxergar essas brechas dentro do trabalho educativo, né? O que eu tenho de muita sorte? Primeiro, eu tenho muita sorte de ter duas preceptoras, que indicam para a gente onde é que está a brecha. Elas olham e falam assim, aqui, ó, tá? É aqui que nós vamos trabalhar, porque aqui é bacana, aqui a molecada gosta, tá? Qual é a outra sorte que eu tenho? Bom, eu tenho bolsistas que são muito bons, né? Assim que o professor identifica a brecha, começa uma produção enorme de coisas, né?
coisas que não dão certo, que a gente joga no lixo, né? Que você fala assim, ó, a ideia foi muito boa, tentamos, mas não deu certo. Né? Coisas que são muito boas, né? Que são essas que nós estamos compartilhando aí nos Padlets, né? Então, eu acho que esse é o caminho que a gente tem encontrado, né? Que eu digo para vocês, não é de hoje, né? Ele vem já de bastante tempo, né? E só meu último comentário aqui, a Camila Mello fez um comentário dizendo assim, sua trajetória parece muito com a minha. Bom, Camila, essa é a trajetória de um monte de gente que passou pela escola pública desde os anos 80, né? Porque desde os anos 80 nós temos uma política muito clara, né, de destruição da escola pública de educação básica. Né? Então, assim, a pedra que rolou da ladeira abaixo foi destruindo um monte de coisa. Né? Eu me lembro muito bem o que foi a minha educação básica nos anos 70, o que foi meu ensino fundamental nos anos 70 e o que foi meu ensino médio nos anos 80. Tá? Tem uma diferença gritante nisso. E eu sei muito bem o que chegou a ser hoje, porque tive parentes, primos, irmão, que foi fazendo ensino médio, ensino fundamental depois de mim na escola pública, e eu fui vendo o que estava acontecendo. Né? Eu sempre gostei muito da escola, eu sempre gostei muito do espaço da escola. E eu sempre olhei muito esses lugares. Né? Inclusive, assim, não é só uma degradação das suas políticas, é uma degradação, inclusive, física desses espaços. Né? Assim, eles vão desmoronando, vai sumindo o laboratório, vai sumindo equipamentos do laboratório. Né? Então, a escola que Gláucia e Rogéria trabalham, se vocês entrarem nos laboratórios, primeiro que lá tinha, no passado, um laboratório de física, um de química, um de biologia, um de ciências. O material didático que foi comprado para esses laboratórios antes dos anos 70 é um negócio excepcional. Tá? E era usado, né? Não é só comprado, ele era usado. Né? Então, esse processo, né, Camila, ele começa lá na minha geração e vai até a sua, e possivelmente continuará, se a gente, como eu disse, não entrar nessas brechas aí. Né? É isso. Obrigado. Obrigado, professor Motocani. Professor Marcelo? Então, a gente está falando, né, de porque a gente tem os nativos, né, nativos digitais, que são os mais jovens, né, a gente realmente tem dificuldade de lidar com essas tecnologias, né, que os mais jovens não têm, né, mas, assim, é muito importante que essa reflexão que nós estamos fazendo, né, eles têm facilidade para trabalhar com isso, mas, assim, nós estamos entrando tudo dentro do mesmo barco, né, assim, eles sabem muita coisa, eles podem nos ensinar como trabalhar com isso, e a gente agora vai ter que trabalhar junto com eles para ver como é que a gente faz isso para colocar dentro da educação, né? Porque, assim, mexer com esses recursos, eles sabem, né? E a gente também sabe de um pouquinho, né? Muito menos do que eles, né? Mas agora, como trabalhar com isso dentro da educação, né? Eu acho que é o grande desafio agora. Né? Então, é da fala do Motocani que eu gostaria de complementar. Acho que é isso mesmo, gente. Acho que nós temos esse grande desafio que, para nós que somos de uma outra geração, é o aprendizado, né? De como trabalhar. Mas isso me faz lembrar, na década de 90, quando eu comecei a trabalhar com informática educativa, que eu estava numa mesa e me perguntaram assim, mas um técnico não pode dar aula? Um técnico pode dar aula, se ele tiver formação para ser professor. Então, assim, a gente precisa humanizar um pouco mais essas relações, porque nós temos outro lado também, os nossos jovens, por terem essa facilidade de lidar com as tecnologias, só se comunicam pelas tecnologias e têm dificuldade do olho no olho, muitas vezes, né? Então, acho que isso é uma questão que cabe a gente também trabalhar, e nós termos a consciência de que as tecnologias, elas são importantíssimas, mas a ética que tem que estar nas nossas ações dentro delas são fundamentais, e a gente só vai construir isso no nosso diálogo e nessa educação para lidar com todas elas. Então, agradeço imensamente essa mesa, foi enriquecedora, foi muito bom compartilhar esse espaço com vocês, e convido a todos, todas e todes para a nossa mesa às 14 horas, que vai ser tão importante quanto esta.
um bom almoço para todos e nos encontramos daqui a pouquinho. Um beijo para vocês e muito obrigada pela participação. Tchau, gente!